Agora, meio-dia e 34, o número de feminicídios em Pernambuco cresceu no ano passado. Mulheres que perderam a vida, muitas mortas por companheiros e ex-companheiros. Natália Gelu fez uma reportagem mostrando os casos registrados aqui no estado. Vamos conversar com ela aqui. Natália, muitas famílias, destruídas por causa desse crime. Verdade, Pedro. E a gente nunca pode esquecer, dos nomes dessas vítimas, que elas têm família, que elas têm uma história que foi apagada por causa dessa violência contra a mulher que tira a vida de tantas mulheres. A gente vai explicar um pouquinho sobre como funciona o julgamento, quanto tempo demora para que esse agressor ele seja punido, ele seja julgado. Por exemplo, a gente tem alguns números de 2019 sobre ações penais em relação ao feminicídio. Foram 71 ações penais. No ano passado, foram 60 ações penais por feminicídio, sem contar os inquéritos policiais. Enfim, a gente vai trazer esses detalhes, mas vamos acompanhar antes a reportagem que nós preparamos, relembrando aí a Leandra Jennifer, por exemplo, que foi vítima de feminicídio no ano passado. A saudade da filha acompanha a dona Josiane desde fevereiro do ano passado. Para acalmar o coração, ainda em pedaços, restam somente as fotografias. Sempre vem aquela imagem na minha mente. E vai ser uma imagem que não vai acabar nunca. Você olhar para a foto e saber que só vai poder admirar ela através das fotos. É por isso que as fotos hoje em dia é muito importante na vida da gente, sabia? Porque é o que acalma muito o coração ainda. Porque você pensa que aquela pessoa está de viagem, pensa que vai voltar. Mas desde que a gente sabe que não vai. Leandra Jennifer da Silva, de 22 anos, foi assassinada a tiros pelo companheiro dentro de casa, no bairro da Madalena. O filho do casal, na época com apenas 1 ano de idade, estava no local na hora do crime. Leandra ainda deixou outro filho. Desde então, dona Josiane cuida dos netos. Hoje eles não são meus netos, eles são meus filhos. Na realidade mesmo, eu queria criar junto com ela. Eu queria que a mãe ficasse presente. Queria ajudar ela de uma forma diferente, mas como avó, e não hoje na situação que eu estou, como mãe. Enquanto luta para superar a dor, dona Josiane espera pelo julgamento de Rafael Cordeiro Lopes, que foi preso por feminicídio. Eu quero sim que a justiça faça seu papel, que é a única coisa que qualquer pai ou qualquer mãe só espera isso. Várias vezes eu já vi na televisão reportagem acontecendo isso, eu nunca imagino que ia acontecer comigo. A sua família é interrompida ali. O direito do filho ter a sua mãe, o direito de o filho chegar na escola Dia das Mães. Cadê a sua mãe? Não está. Vai ser sempre uma dor, não só para mim, como para ele também. A história de Leandra é a de tantas outras mulheres pernambucanas vítimas de violência doméstica ou sexista, ou seja, aquela violência de gênero cometida pelo simples fato de ser mulher. De acordo com dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, de janeiro a novembro do ano passado, o aumento de feminicídios foi de 26,9%. Subindo de 52, o número de registros em 2019, para 66 em 2020. Para amparar mulheres vítimas de violência no Recife, há 18 anos existe o Centro de Referência Clarice Lispector, no bairro de Santo Amaro. Nas palavras da escritora que deu nome ao local, está a motivação para mulheres tentarem romper o ciclo de violência. Que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com nada e, mesmo assim, me sentir como se estivesse plena de tudo. A frase, que fica na recepção do Centro Especializado em Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, emociona muitas delas que vêm aqui pedir ajuda. Aqui nós atendemos mulheres vítimas de violência que moram em Recife, maiores de 18 anos. Nosso trabalho é feito através de uma equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais, psicólogas, advogadas e educadoras sociais. Nós acolhemos essas mulheres, preservando principalmente o sigilo de tudo que aqui é discutido, fazemos a escuta através do serviço social
E de acordo com o que ela traz, de acordo com a sua demanda, nós encaminhamos para o setor jurídico. Isso quando a mulher resolve fazer a denúncia, porque nós também acolhemos mulheres e acompanhamos mulheres que não quiseram denunciar seus agressores. Por isso nós contamos com o setor de psicologia e acompanhamos todo o seu desenvolvimento, até que ela tenha condições de romper o ciclo de violência e preferencialmente tenha conseguido punir seus agressores. Hoje são mais de 10 mil prontuários ativos. Em cada um desses envelopes tem uma história de vida. Além de ser acolhida, a mulher vítima de violência que procurar um centro especializado, como Clarice Lispector, também pode receber ajuda para se proteger do agressor. A medida protetiva concedida pela Justiça é uma dessas formas de ajuda. E para fazer com que ela funcione, o Centro Clarice Lispector trabalha de forma integrada com a Brigada Maria da Penha, que faz rondas pelo local onde mora a vítima e também um monitoramento diário por meio de ligações. A mulher vítima de violência que estiver em risco elevado de morte também pode ser abrigada junto com os filhos e a família de forma totalmente sigilosa e gratuita. A mulher, quando vai à delegacia para registrar um boletim de ocorrência, ela pode solicitar à autoridade policial a medida protetiva de urgência, que deve ser deferida em até 48 horas, garantindo assim o afastamento do agressor desta mulher. O trabalho do Centro de Referência Clarice Lispector é só uma amostra de que é possível romper o ciclo de violência. O primeiro passo é acabar com o silêncio e procurar ajuda. Um dever não só da mulher, mas de toda a sociedade. O feminicídio é um crime anunciado. Então, é necessário que a mulher possa perceber quando ela está numa relação abusiva. Infelizmente, os números são crescentes. A violência, ela se manifesta na nossa sociedade já no primeiro momento da vida social da mulher. Aquela pessoa que tenta te diminuir, que tenta te controlar, que cesseia teu direito de ir e vir, que escolhe a tua maquiagem, a tua roupa, esta pessoa está cometendo a violência contra você. Depois chegam ações mais efetivas, as vias de fato, uma tapa, um empurrão. Então, esses sinais precisam ser vistos o tempo todo, porque isso pode chegar ao feminicídio. Porque cão que ladra, morde. Quem ameaça, mata. É preciso buscar ajuda, é preciso denunciar, é preciso ter um plano de proteção e de defesa. Sozinha é muito difícil a mulher romper o ciclo de violência, mas quando ela encontra ajuda, quando ela encontra amparo, ela com certeza abrevia seu sofrimento e pode preservar a sua vida. É um dever de todos nós amparar essa mulher, né? Ajudá-la a tentar romper esse ciclo de violência, porque a gente sabe que muitas vezes a mulher fica presa numa relação e não sabe como sair dela. Mas a justiça tem ações efetivas para punir esses agressores, tem esses centros de referência, como a gente mostrou. Relembrando aí o caso da Leandra Jennifer, que foi assassinada, o acusado pelo assassinato dela, o Rafael Cordeiro Lopes, ele está preso, o julgamento dele, o caso dele está em tramitação na justiça. E a gente fala agora com a doutora Fernanda Moura, que é juíza da primeira vara do Tribunal do Júri aqui da capital. Muito boa tarde, doutora. A gente vai conversar com a doutora sobre várias questões em relação ao julgamento, né? De que forma a justiça julga esses agressores, mas falando especificamente sobre o caso da Leandra Jennifer, como é que está esse processo dela, doutora? Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. O processo, como você bem disse, está em tramitação. Houve uma audiência no mês de novembro. Ela foi partida para que num próximo dia a ser designado pelo juiz venha a ser procedida novas oitivas e ao final então as partes fazem as alegações finais e o juiz então pronuncia, ou seja, admite a acusação para levar o caso ao Tribunal do Júri, que é o competente para julgar os casos de feminicídio. Doutora, de maneira geral, quanto tempo demora um julgamento de feminicídio? Qual é a média de tempo que um homem pode ser julgado? Pois não. Os crimes comuns, ou seja, aqueles que não são do Tribunal do Júri, eles têm uma média de tramitação e julgamento de 3 anos e 1 mês, 2 meses. Né? Os processos de competência do Tribunal do Júri, aí se inclui o feminicídio, eles têm demandado um tempo de 4 anos, 7 meses, 8 meses, por aí. O feminicídio especificamente, nós temos conseguido dar um julgamento mais rápido, exatamente pela natureza do crime, né, que
de fácil identificação de autoria e de fácil colaboração da sociedade diante da hediondez do fato. Em relação às medidas protetivas, elas muitas vezes garantem, né, a segurança dessa mulher, mas a gente vê uma certa dificuldade de que essas medidas elas sejam efetivas para essas mulheres. O que é que a senhora tem a dizer em relação às medidas protetivas? Olha, o Estado, o Executivo, de legislação nós estamos super bem servidos. Nós temos uma legislação eficiente e eficaz para coibir esse tipo de crime, né? Tanto que a medida protetiva, o descumprimento de medida protetiva foi criminalizado, passou a ser crime, portanto, e também é uma causa especial de aumento de pena no feminicídio. Ou seja, o indivíduo que mata a mulher na condição de mulher, ou seja, pratica um feminicídio, em sendo condenado, o juiz tem margem legal para aumentar a pena até a metade da pena que foi fixada. Então a gente tem mecanismos legais para efetivamente coibir essa prática. Quanto tempo, em média, fica preso um homem que assassina uma mulher? Olha, o julgamento do processo, a prisão preventiva, no caso, a prisão provisória, ela dura o tempo do processo, pode vir a durar, e o processo tem se dado, em média, 2 anos para um julgamento. Nós temos tido o caso de Mirella, por exemplo, recentemente, o julgamento se deu em pouco mais de 2 anos, é um prazo bastante razoável, e ele esteve preso. E após, então, ele vai cumprir a condenação que a justiça lhe impuser. Preso, como deve ser. Doutora, o Pedro Lins está no estúdio, quer fazer uma pergunta? Pode falar, Pedro. Natália, queria que você perguntasse aí para a juíza, para saber como é que é dada essa decisão pela prisão desse homem que pratica violência contra a mulher? Porque existe a medida protetiva, mas a gente já viu aqui muitos casos de mulheres que tinham 1, 2 medidas protetivas, já tinham prestado várias queixas na delegacia, mas esse homem não é preso. Quem é que decide o momento dessa prisão? Se é a justiça ou o delegado precisa pedir essa prisão ao juiz para que ele autorize? Doutora, Pedro quer saber quem decide a prisão desse homem, porque assim, a gente vê com bastante recorrência mulheres que são agredidas 1, 2 vezes, tem medida protetiva, mas mesmo assim esse homem continua nesse ciclo de violência. Enfim, quem é que toma essa decisão? É o delegado, é a justiça? De que forma que essa decisão é tomada? Na verdade, se há uma prisão em flagrante, quem procede à prisão em flagrante, via de regra, é a autoridade policial, né? E as prisões preventivas, elas são sempre de ordem judicial. É sempre o juiz que decreta, portanto, a prisão preventiva, aquela prisão provisória. Então, o descumprimento de mais de uma vez de uma medida protetiva é algo bem grave. Cada caso é analisado, mas é hipótese, sim, de decreto de prisão preventiva, para garantir exatamente a efetividade e a integridade das mulheres vitimadas, não é, por esse hediondo crime, não é, o feminicídio, que é o fim da linha, não é? A gente espera que muitas mulheres consigam romper esse ciclo de violência e que a justiça, né, também faça parte para punir esses agressores. Eu agradeço muito pelas informações, doutora. Obrigada. A gente volta aí, Pedro, com você.